Nós vamos agora para a última parte, né? A última parte fala sobre a educação. Nós falamos da criação do ser, nós falamos da criação da família e agora da educação dentro dessa família, que é o foco principal do seminário, dessa explanação. A educação doméstica, né? O que nos diz a Joana de Ângeles? Os métodos pedagógicos evoluem com a mesma celeridade com que ocorre o desenvolvimento intelectual da criatura humana. Desde que foram deixados à margem os métodos bárbaros cultivados por largo período medieval, quando se acreditava que a criança é um adulto em miniatura, o surgimento da psicologia infantil muito contribuiu para a compreensão desse ser em formação que necessita de carinho, especialmente no que diz respeito à aprendizagem, dando lugar a valiosos programas pedagógicos que têm evoluído de maneira benéfica e nobre para a construção de cidadãos. Essa educação doméstica. A gente muitas vezes tem o costume hoje de dizer que educação era naquela época, em que o pai batia, puxava cabelo, dava tapa e tudo, e pelo menos a gente era educado. Mas não é, era a época. Então a gente vai vendo que as pessoas vão evoluindo e os métodos educacionais também vão evoluindo, que não é mais aquele método, vamos dizer assim, bárbaro, de agressão. Embora tenha uma legislação que não permita com que o pai bate no filho, às vezes, né, a gente não sabe até que ponto, aí vai depender do pai, só que não pode agredir. A gente, há pouco tempo, aconteceu um caso, inclusive numa das palestras aqui eu já narrei, lá em Araguaína, uma mãe de 21 anos, 22, perdeu a cabeça batendo na sua criancinha, jogou essa criança na parede e matou a tua filha, de 2 anos de idade. E a gente vê uma série de coisas que acontecem em razão da agressividade que alguns pais tratam seus filhos. A gente vê constantemente nos noticiários, pai matando o seu filho. Não é um método educativo, isso é método bárbaro, isso não existe mais. A época em que se queriam jogar fora filhos, né? Porque os filhos não eram queridos, alguma coisa. Então a gente vê às vezes também naquelas civilizações antigas em que se matavam os filhos com deficiência física. E hoje ainda nós vemos em algumas tribos indígenas no Brasil em que eles têm a cultura de, se o filho for um filho com problema, eles matam essa criança. Aí tem aquela polêmica, mas é um homicídio, né? É um infanticídio, um homicídio, porque o infanticídio é uma outra figura penal, um tipo penal diferente. Mas pode? Falar, não, mas é a cultura deles. Ora, mas eles estão dentro do Brasil, que tem uma legislação em que diz a Constituição Federal, numa cláusula pétrea, né? Não é possível, não é permitida a pena de morte. Será que matar uma criança dessas formas não é uma pena de morte? Esses pais não estão cometendo um homicídio, de acordo com o tipo penal que diz o contrário, não matarás? Estão matando. O que dizia o decálogo mosaico, os 10 mandamentos? Não matarás, um dos seus mandamentos. Então essa legislação indígena, vamos dizer, cultural, obviamente que ela já está bem ultrapassada, e eram os métodos que eram utilizados. Era o método da palmatória, eram vários métodos brutos. Foi modernizando, obviamente que muitas vezes em razão da evolução dos nossos espíritos aqui na Terra, nós, como alunos, não respeitamos muito o professor, avançamos em professor, batemos no professor. Não é a forma correta de agir, obviamente, mas o professor ele não pode fazer nada mais. Então evolui a legislação. Aí nós temos a educação para a amizade. A amizade é um sentimento de elevação que deve viger na conduta dos seres humanos, preparando-os para os grandes voos do amor. Olha que beleza! É o sentimento de elevação, preparando para os grandes voos do amor. Ou seja, a amizade seria como um pródromo do verdadeiro amor. A gente começa a ser amigo das pessoas, aí a gente passa a amar as pessoas. Porque não pode se dizer, olha, eu amo, eu conheci, não. Esse amor assim, já de imediato, né, à primeira vista, é complicado. Porque o verdadeiro amor, ele é através da convivência, é através da parceria, é através do sofrimento no dia a dia, é o apoio, é o braço amigo, é as pessoas estando juntas como companheiras. Aí
que vai exercitar o verdadeiro amor. E a amizade é para isso, vai nos preparando para esses voos do verdadeiro amor, aquele amor incondicional que exercitou Jesus. Infelizmente não é o nosso amor ainda, mas nós vamos chegar lá. Olha o consolo, a doutrina consoladora, o consolador prometido. Hoje nós sofremos, hoje nós cometemos erros, mas ainda seremos perfeitos e seremos felizes. Olha o consolo. Tudo passa na vida, só o Espírito permanece. Pode-se mesmo asseverar que a amizade é uma conquista relevante, uma vitória em relação ao egoísmo e aos seus corifeus, em razão de vincular uma a outra pessoa e ambos ao grupo social ao qual se encontram. Então a gente pode ver que começa da gente. A gente faz aquele círculo de amigos e esse círculo vai se expandindo. Nós não precisamos ter medo de ter muitos amigos, porque por incrível que pareça, o que mais se multiplica quando se divide é o amor. Então não precisamos ter medo de ter amizades. Agora, ter amigo é fácil. O problema é sustentar uma amizade. O problema é manter uma amizade. Porque muitos confundem a amizade com liberalidade ou com abuso. Então acha que amigo pode tudo. Não é assim. A verdadeira amizade nada cobra. E isso nós vamos ver agora. Que diz: sem amizade a existência humana perece. Na constelação familiar, quando não existe, abre expressiva lacuna entre seus membros. Então a amizade não é para ser exercitada só com os conhecidos, com as pessoas da rua, do trabalho, não, na família. Porque além do amor tem que ter a amizade também. É aquela convivência fraterna entre as pessoas. Eu amo, mas eu mato ele se eu pegar conversando com outro. Que tipo de amor é esse? Isso não é amor, né? Então a verdadeira amizade, essa amizade, ela vai abrindo mão de alguma coisa, vai permitindo. Isso dentro de uma família é importantíssimo, ser os amigos. Ser amigo da Leia. Nós somos casados há 33 anos, namoramos 11, estamos 44 anos juntos. E cada vez que nós ficamos mais juntos como nós estamos, mais a gente se torna amigo. Então é uma relação que com o tempo, com o amadurecimento, esse relacionamento vai se tornando de irmãos, de amigos, de marido, de mulher, para o verdadeiro amor. O envelhecimento é uma pecha, o envelhecimento é um estigma, é uma cruz na vida das pessoas. Não, o envelhecimento, o amadurecimento, nós vamos aprendendo que a partir da decrepitude, a partir do momento em que nós vamos tendo a nossa decadência física, obviamente que as nossas funções vão também tendo uma determinada decadência, e nós vamos aprendendo que o ato sexual era um complemento e não um amor. O amor parte a partir desse momento, dessa velhice, da idade que vai chegando, que algumas coisas nós vamos começando a deixar de lado e exercitar o verdadeiro amor, sem fazer uma mistura com sexo. Importantíssimo, que é energia. Sexo é energia criadora, só que é deturpada. Nós vamos chegar na educação sexual. Então essa é a amizade, principalmente dentro de casa, com os nossos parentes, dentro do nosso círculo de trabalho, do nosso círculo de trabalho social, voluntário, do nosso círculo de trabalho material, na rua, o respeito pelas pessoas, cumprimentar. Aí não é amizade, mas é educação. Educação na convivência com os seres. É um sentimento de afeição que se desenvolve com desinteresse de receber qualquer tipo de gratificação, ensejando relacionamentos edificantes e fraternais. Francisco Cândido Xavier, sua primeira obra foi Parnaso de Além-Túmulo, escrita por 52 espíritos. 52 espíritos. Mais de 4 poesias. Ele teve 412 obras editadas, mais de milhões. Só o Nosso Lar parece que foram 5 milhões de exemplares vendidos. Francisco Xavier nunca ficou com um centavo das suas obras, vivia da sua aposentadoria. Não tinha um centavo, não tinha nada, mas ele amava as pessoas, amava os seres, doava tudo que ele tinha dele. Olha o verdadeiro amigo, nunca pediu nada em troca, ele se doava. Dr. Bezerra de Menezes, de acordo com os seus historiadores, os que fizeram a sua biografia, quando ele não tinha mais nada para doar, que aquela moça chegou e lhe pediu, que não tinha como comprar um remédio, que ele fez? Doou o seu anel de formatura.
Dizem os espíritos que quando o Dr. Bezerra não tinha nada, absolutamente nada material para doar, ele se doou a si mesmo. Olha Jesus, que é melhor amigo do que Jesus. O desinteresse que ele teve para a humanidade, o que ele ganhou da humanidade? Não, ele teve vários presentes. Primeiro, ele foi chicoteado, ganhou uma coroa de espinhos, ganhou um crucifixo, só que ele foi pregado nesse crucifixo. Teve o seu abdômen furado para que morresse rápido. Ganhou também um copo de fel, de vinagre. No entanto, ele tinha pedido água. O que ele disse no final da sua vida? No alto da cruz, no auge do sofrimento físico: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Olha o desinteresse desse homem. Embora muitas religiões coloquem em Jesus uma natureza divina, ele não é Deus, ele é homem, ele não é um menino Deus, ele é um espírito como nós, que foi criado simples e ignorante. Através das evoluções reencarnatórias, ele chegou ao que ele é. Mas ele é puro quando criou a terra, ele é puro quando veio à terra, sim, ele é puro, mas ele já tinha passado pelo que nós passamos em outros mundos. Por isso ele não é um ser à parte. O amor desinteressado, a amizade desinteressada, a amizade que diz para Pedro: olha Pedro, sabendo que Pedro ia traí-lo, que ia negá-lo, que Judas ia traí-lo, ainda ele comemorou a Páscoa com os seus apóstolos, os perdoou a todos, foi abandonado, mas depois da sua reencarnação, para quem ele apareceu primeiramente? Maria Madalena. Aí ele foi ter com seus apóstolos, e ele não acusou ninguém, falou: Pedro, você me negou, como eu te falei, quando o galo cantou 3 vezes antes, você me negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Chegou para Judas? Não. Diz Amélia Rodrigues ou Humberto de Campos, nas suas obras, que quando Jesus, lá para desencarnar, aquela pleia de espíritos superiores descendo para buscá-lo, acompanhá-lo, chegou um ao seu ouvido e falou: mestre, estou aqui para ajudá-lo. Ele disse: não, socorra Judas. Qual a grandeza desse ser, que por uma amizade desinteressada dessa, pregado numa cruz, pede para socorrer o seu algoz? É o amor, é a amizade com desinteresse, e aí vai. A amizade não deve ser por mérito alcançar benefícios, nem expressar manifestação de servilismo ou permuta de gentileza. Por exemplo, só porque eu sou amigo eu vou fazer tudo que ele quer. Não sou servil, eu sou amigo. Então você vai buscar um copo d'água, a pessoa está boa, está bem, está tudo, não, busca água para mim, põe os pés na cadeira, não, se vira. Isso não é amizade, isso é aproveitar das pessoas. Então a amizade não quer dizer servilismo não, fazer tudo que a pessoa quer, de forma nenhuma. Agora, a educação para o trabalho. Olha o trabalho, olha a origem do nome trabalho. O vocábulo trabalho vem do latim tripalho, que era o nome de um cruel aparelho de suplício que provocava dores acerbas. Talvez por isso que muitas pessoas na atualidade não gostam de trabalhar, reminiscência do passado. Eu vou ser flagelado no tripalho, num trabalho, né? Aquela geração, não digo canguru que trabalha, mas a geração canguru que não quer sair da bolsa e nem trabalhar. A gente vê muito isso hoje. Às vezes é reminiscência, medo, né? daquele método de suplício, mas não é não. Às vezes é a preguiça, né? Representa, portanto, um veículo de sofrimento, representava. Através do tempo, a palavra evoluiu e passou a ter um sentido de ação dignificante, esforço de qualquer natureza, objetivando uma realização elevada, modificando. Então o trabalho é importantíssimo o trabalho. O que disse Jesus? O Pai até hoje trabalha, eu também trabalho. João capítulo 5, versículo 17. O trabalho, se não fosse pelo nosso trabalho, a evolução no mundo não estaria hoje como ela está. Por isso que a intelectualidade, a informática, a tecnologia, a medicina está muito avançada. Trabalho mental. Agora nós temos que trabalhar moral, que é um tipo de trabalho também. Então o trabalho faz com que evolua o orbe e nos evoluamos também. Importantíssimo o trabalho, senão nós não teríamos o alimento, nós não teríamos
a bebida, nós não teríamos nada que nos servisse não fosse pela força do trabalho. E outra coisa, cada um dentro da sua atividade. O Evangelho diz, não adianta dar o trabalho, vamos dizer, para uma pessoa que tem uma determinada aptidão de médico. Ora, se ele não tem aptidão de ser médico, como é que ele quer ser médico? E isso é uma coisa que a gente tem que ver. É o método Pestalozzi de ensino que Kardec aplicava pelas aptidões da pessoa, pela sua forma de demonstrar aquilo que gosta, era encaminhado para aquele local. Na Alemanha, o trabalho, a escola técnica, ela tem prevalência sobre a faculdade. Primeiro porque a faculdade é muito difícil de ser feita, cara. E só pessoas, vamos dizer, top de linha, de inteligência que conseguem uma faculdade. Então o ensino lá, técnico, o ensino, vamos dizer assim, profissionalizante, é o mais valorizado. Por quê? A aptidão das pessoas. Então E aí, para a coragem, o que é coragem? Nós temos que ter coragem, mas a coragem é a intrepidez. Eu vou pôr a mão no fogo porque eu sou macho? Eu sei que eu vou me queimar. Não, não é essa a coragem. A coragem é a intrepidez que desenvolve no ser humano a fim de poder realizar os seus enfrentamentos com decisão e altruísmo, mantendo a firmeza de espírito em qualquer circunstância, entre outras definições. É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos e a nós mesmos. Ter coragem de enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, não termos medo de enfrentar os nossos erros e de admitir esses nossos erros, sabendo que nós não somos perfeitos. Termos coragem de ser humildes, de aceitar essa nossa falibilidade. Essa coragem que nós devemos nos educar e educar o nosso próprio. É o resultado de uma boa orientação espiritual. A coragem dignifica e eleva o espírito, trabalhando as suas necessidades e desenvolvendo os atributos que necessitam de expansão. Fazer com que cresça as aptidões dessa criança, que faça com que ela se desenvolva, com que ela brilhe para a luz. E continua, difere da impetuosidade que caracteriza a predominância do instinto, demonstrando a grandeza dos sentimentos que não temem, que não recuam diante da dificuldade. Não é impetuosidade. Ser impetuoso é ser, vamos dizer assim, negligente, ser imprudente. No trânsito, por exemplo, sou impetuoso, eu vou passando sinal vermelho, eu vou acabar causando um acidente. Agora, a verdadeira coragem não, ela sabe esperar. E no Evangelho nos fala, muitas vezes demonstra mais coragem aquele que tem coragem de se calar no momento que é provocado, do que aquele que reage. Pode ser chamado até de covarde, mas foi a coragem de se calar naquele momento para evitar um mal maior, que poderia ser até uma morte. E a gente vê isso constantemente na área do direito. Nós vemos várias pessoas no trânsito, briga de trânsito, matando-se nos trânsitos por causa de uma ultrapassagem errada, por causa de uma coisa. Então, o que acontece? Essa coragem de se calar às vezes nesse momento, essa coragem de enfrentar-nos a nós mesmos, de olhar para o espelho e falar: nossa, sou eu? Sim, sou eu, mas eu tenho jeito. Olha a doutrina consoladora. Essa coragem de nos desvestir diante de nós mesmos, tirando as nossas máscaras, porque nós vestimos cada máscara, a cada momento da nossa vida uma máscara. No trabalho eu me finjo de bonzinho, na relação na rua também, mas em casa eu tiro a máscara, aí eu mostro quem eu sou. A coragem de tirar essas máscaras e de mostrarmos quem realmente nós somos, mas a pessoa nos coloca no lugar. Por isso a convivência humana, porque nesse atrito, nessa convivência, nós vamos como que nos ajeitando dentro de um ônibus lotado até conseguir o nosso espaço. É a convivência humana, essa coragem de nos enfrentar. A educação sexual para as crianças, questão relevante, intransferência e intransferível, é a que diz a respeito da educação sexual dos filhos, mas não só dos filhos, a nossa também, porque muitas vezes nós achamos: nossa, vejo uma moça bonita, oh, que mulherão e tal. A gente fala: opa, não estou fazendo nada. Que disse Jesus? Vós errastes não só por fazer, mas só de ter pensado no adultério, já tu adulterastes. O pensamento, porque o nosso pensamento é força-vida, ele se expande, a gente emite, joga isso. Ora, jogamos essa figura, automaticamente um monte de entidades que se afinizam com isso, potencializam essa atitude, e nós vamos pensando cada vez mais naquilo, pensando naquela moça, e vai até que a gente pratica um ato equivocado. Aí a gente se arrepende, mas é tarde.
Como diz no livrinho Para o Resto da Vida, uma menininha tinha um péssimo hábito de ficar falando muito mal das pessoas, a maledicência que muitos de nós não valorizamos como um grave erro, um grave defeito. E essa menininha tinha esse costume de falar mal de todo mundo, falava mal dos amiguinhos, falava mal dos parentes, dos vizinhos. Sua mãe chamou essa menininha e falou: filha, vem cá, num dia de muito, mas muito vento, me dá um travesseiro de pena. Pegou um travesseirinho de pena, no vento abriu o travesseiro de pena e jogou todas essas penas ao vento. Essa pena espalhou para tudo quanto é lado, e foi pena para todo lugar, e longe, longe, foi embora. A mãe falou para a menininha: filha, agora você vai pegar peninha por peninha para a mamãe. Mãe, a senhora está doida, como é que eu vou pegar essas penas tudo, que está, sabe Deus até onde for? Falou: é a maledicência, minha filha, é a mentira. Você lançou uma maledicência, você está lançando uma pena ao vento, que nunca mais você vai trazer de volta, e pode causar muito mal, e nós sabemos que causa sim muitos males, muitos males. Então essa educação para o sexo, a gente tem que também nós nos educarmos para isso, mudando também a nossa mentalização, e as nossas crianças. Anteriormente, quando reinava a ignorância, predominava a superstição assinalada pela malícia, o sexo era o tabu e o conceito religioso tradicional, que o abominava. Nele via somente o pecado que derivava da mitologia do comportamento de Eva, seduzida pela serpente, por sua vez arrastando Adão no paraíso da fantasia. Olha o Velho Testamento, a curiosidade da mulher, né? Isso é para as mulheres agora. A cobra chega para Eva, a serpente, fala: Eva, você está vendo aquela árvore lá? Não, aquela Deus falou para eu não comer do fruto, mas eu posso comer todos os outros, mas não daquela árvore. Mas Eva, você vai deixar de provar aquele fruto? A Eva não aguentou a curiosidade, fez o quê? Comeu uma maçã. Não se sabe nem se é uma maçã, porque lá no Velho Testamento não fala que é maçã. Aí a Eva fez o quê? Chamou Adão, aí eles aprontaram. Adão, sendo procurado por Deus lá no paraíso, está escondido, como se Deus não soubesse onde está Adão, como se Deus não tivesse a onisciência. Adão está com uma folha de parreiro, com uma folha de árvore, um galho na sua frente. Uai, Adão, por que você está se escondendo? Você comeu daquele fruto, que era o fruto da verdade. A partir desse momento, há 3.500 anos, nós, humanidade, colocamos na nossa cabeça que o sexo é pecado, para partir do Velho Testamento. E isso foi tratado como tabu por vários séculos e séculos, até hoje, 3.500 anos, isso. Através da evolução cultural, o sexo tornou-se objeto de estudos nobres, não aquilo que a gente abominável, inclusive porque o ato sexual era uma troca de energia, e o sexo ele é energia e impotência. A pessoa, ela se torna, por exemplo, casta. Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier nunca tiveram uma relação sexual. Nos dias, os livros, a biografia, salvo do Divaldo ou do Chico, que o Divaldo estava numa situação muito difícil, jovem, com 18, 20 anos, tudo em ebulição. Chegou Chico: o que eu faço? Falou: Divaldo, você sabe que nós somos o mundo, que as nossas células são o mundo. Eu também passei pelo que você está passando. E eu falei: Emmanuel, o que eu faço? Falou: Chico, conversa com as tuas filhas, com as tuas células sexuais. Conversa com ela, fala: olha, minha irmãzinha, a minha vida agora não é para o sexo carnal. Essa energia, essa potência, eu acho que eu escolhi outro caminho. Então vamos trabalhar comigo nesse outro caminho? Aí essa energia ele sentiu subindo de uma forma que ele passou para a psicografia. Canalizar essa energia que nós temos sexual, quando optarmos por essa castidade, por opção, não por imposição, e seguir essa vida colocando todo o nosso potencial naquele objetivo nosso. Divaldo Pereira Franco nas palestras, nas psicografias, Francisco Cândido Xavier nas psicografias dos seus livros, energia sexual bem direcionada. E através da evolução, os estudos nobres a respeito disso aí, embora alguns desvirtuamentos dessas mentiras, muitas verdades surgiram. E aí o pensamento vai evoluindo. O sexo é portador de objetivos elevados, tanto do ponto de vista fisiológico como psicológico, pois que além da finalidade procriativa que se destina, proporciona permuta de hormônios emocionais, contribuindo para a alegria de viver e a harmonia psicológica dos seres humanos.
É isso aí do sexo. Errado nas escolas, está tendo a maior celeuma, o maior problema, inclusive foi vetada uma lei. Se está certo ou errado, eu não sei porque não viu o teor da lei. Agora, a educação sexual, ela basicamente tem que começar de casa. A escola é um complemento. Agora, esses professores que vão educar os nossos filhos, será que estão aptos a isso? Será que os seus problemas, eles não transmitirão a essas crianças as suas frustrações, as suas aberrações? Tem que ter muito cuidado, é de se pensar. Educação religiosa. Nós temos o péssimo costume. Não, meu filho é pequeno, ele, quando estiver grande, ele que escolhe a sua religião. Nós vamos deixar uma criança sem saber para onde caminhar. Tem sim. É como um elemento fundamental na educação, a orientação religiosa, a família torna-se inadiável. A família, não só as crianças. Cada vez mais se constatam os resultados benéficos da formação religiosa do indivíduo, especialmente quando despojada dos dogmas impositivos, das castrações puritanas, das exigências descabidas, das tintas do fanatismo de qualquer espécie. Sem crítica, mas a gente vê a religião que se impõe pelo medo. Um Deus cruel, se você fizer, você vai para o inferno. E as pessoas acreditam nesse inferno piamente, com a sua fé simples. As religiões não podem ser caçadoras. A doutrina espírita, muitas pessoas acham que é muito liberal, porque te dá o direito de cogitar das coisas, de perguntar os porquês e de fazer o que você quiser. Você é responsável pelos seus atos. Mas tem que ser assim, porque é através da experiência, é através da vivência, é através das feridas que nós criamos em nós mesmos que nós vamos aprender. A gente aprende que uma chapa quente queima como? Colocando a mão. Nosso pai e nossa mãe falam, não põe o dedo que você queima. Mas eu não me conformo. Eu vejo um ovo lá bonitinho, fritando, o dedo queimou. Nunca mais eu ponho. Tem um ditado popular que diz, gato escaldado tem medo de água fria. Por quê? Experiência. Então nós só vamos saber tendo experiência. Essas pessoas hoje, nessas religiões castradoras, têm essa necessidade. Se elas não conseguem exercitar o seu livre-arbítrio para, por exemplo, parar de fumar, de beber, de outras coisas, por vontade própria, esse Deus que a faz ter medo, pelo menos está fazendo com que ela se modifique. Mais para frente, ela vai poder exercitar o seu livre-arbítrio. Não são erradas, mas o indivíduo que tem formação religiosa possui muito mais resistência na relação aos enfrentamentos morais, orgânicos e emocionais do que aquele que não a tem. Por que morais? Porque faz com que nós nos modifiquemos. Quem é o verdadeiro espírita? Como que se conhece? Pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em tomar suas más tendências. Nossa transformação moral, aceitarmos como nós somos, orgânicas. Se eu tenho uma doença, um problema físico, a doutrina espírita nos esclarece a respeito disso. É consequência de um erro que eu cometi. Agora eu vou morrer por causa desse erro? Já morri, várias vezes por causa desse erro. Mas agora eu tenho que assumir o que eu fiz. Então hoje, se eu nasci nessas condições, não nasci, foi um acidente nessas condições, porque é a melhor condição em que eu devo me encontrar. Então a doutrina me esclarece isso. Então esse problema orgânico, eu tenho condições de superar. Emocional, da mesma forma. E por quê? Para finalizar, para que tudo isso aí? Para que eu ser nessas relações? Para que nós nos eduquemos. Primeiramente, educar as nossas crianças, que a partir dessas crianças que nós vamos torná-los adultos, que vão saber respeitar o direito do seu próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E educarmos-nos a nós mesmos. Dizem, pau torto que nasce torto não se desentorna, mas desentorna. Pepino se desentorta de pequeno, já é para as crianças, mas nós podemos sim modificar. Uma vez nós estávamos em conversa, a Rosa Maria de Guaraí, o Gilson e eu, e o Gilson estava falando, essa pessoa lá é um problema, rapaz, mas ela já está velha, não vai se modificar. A Rosa falou, não se modifica se não quiser. E realmente é verdade. Não importa a idade que nós estejamos, sempre é o momento de começar. Mas eu cometi muitos erros, não tem problema. Pensa no futuro. O passado ficou, como diz Emmanuel. O presente é hoje, o futuro há de vir de acordo com as nossas atitudes. Então, hoje nós somos o que nós somos. Hoje, diz Emmanuel, és o que és. Então nós somos o que nós somos. Nós temos que nos modificar. Tenho 60 anos, outro tem 80, outro tem 90. Se tiver oportunidade de modificação, que se modifique.
Valdo Pereira Franco, numa das suas palestras, chegou uma velhinha com 80 e poucos anos, 6, 7 anos, fazendo arqueologia, que parece que tem mais de 6 anos arqueologia. E a mulher chegou para ele e disse: Valdo, estou fazendo arqueologia. Ele falou: olha que bênção. Aí ele disse que ele fez um cálculo, falou: a senhora deve ter 86 anos, ela vai formar com 92, o que ela vai aproveitar da arqueologia, né? Aí ele falou: senhora, com quantos anos a senhora vai formar? Com 92. Mas com 92 a senhora vai... Falou: não, mas o senhor não me falou que existe a reencarnação, se eu não aproveitar nessa, aproveite na outra. Simples. Então a gente nunca deve pensar que é tarde, de forma nenhuma. É recomeçar. O importante é o recomeço. E para que tudo isso? Evangelho segundo o Espiritismo. Agora isso eu sugiro que vocês leiam em casa, para nos tornarmos homem de bem. Mas por que homem? É machista? Não, não, não. O homem aqui está no sentido de humanidade, né? No sentido de humanidade, que seria o homem e a mulher de bem, para nos tornarmos um homem de bem. Quem tiver curiosidade, que leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3. Quando a gente começar a ler o homem de bem, a gente desanima, fala: meu Deus. Aí no fim, muito mais a gente desanima, porque ainda no fim diz: essa não são todas as virtudes. Nem na primeira a gente fala: meu Deus, mas será que eu consigo? Na segunda, então, no meio da lição do Evangelho, a gente desespera dessa lição. No fim, então, acabou, fala: estou perdido, vou voltar a ser outra religião, que pelo menos eu me engano. Mas nós não temos como mais nos enganar, gente. Jesus disse: hoje que sabeis, és responsável. Nós somos responsáveis pelo que nós plantamos, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão conosco e ela para conosco. Nós somos responsáveis para com Deus, porque Deus nos colocou aqui na terra, e hoje Deus nos dá esse privilégio de estarmos ainda encarnados. Que me desculpe os desencarnados, porque hoje encarnados nós temos uma oportunidade de recomeço, de refazer os nossos caminhos, os nossos novos rumos para o nosso futuro, aproveitando essa encarnação, porque tudo depende da gente. Como diz Chico Xavier, a nossa vida é como um livro aberto, que todos os dias nós escrevemos a página da nossa vida. Por isso a importância do amor na convivência fraterna entre amigos, na convivência no trabalho, na convivência social, na convivência em todos os lugares, e principalmente o amor na convivência doméstica, dentro do lar, porque, como nós vimos, ele é o núcleo mais importante na história da humanidade, porque ele faz com que nós cresçamos, exercitemos o amor e possamos buscar essa luz que nos chama, que chama Deus, buscar dentro de nós essa luz que todos nós temos, porque ele diz: vós sois luzes. Hoje nós somos simples velhinhas, simples velas bruxuleantes, mas nós teremos uma luz brilhante, que podemos sim iluminar o caminho de muitas e muitas e muitas pessoas, como Jesus faz conosco hoje. Podemos ser grandes, porque diz também Jesus: vós sois deuses. Obviamente que nós não vamos chegar à perfeição de Deus, porque Ele é a perfeição absoluta, e se fôssemos absolutos, seríamos vários deuses. Isso não existe, mas seremos perfeitos relativamente, pois nós somos deuses, nós trazemos no nosso DNA Deus, que é o nosso Pai. E se Deus é nosso Pai, nós somos seus herdeiros do universo. Por que sofrer por quimeras, por pequenas coisas, por pequenas dificuldades, por obstáculos no nosso caminho, que são simples obstáculos para o exercício do nosso espírito, ou nós espíritos, para que cresçamos junto aos nossos parentes, amigos e irmãos, para a luz, para que nós possamos, através dessas dificuldades, desses obstáculos, superarmos-nos a nós mesmos, sabendo que nós podemos, sim, nós podemos vencer a nós mesmos, que o maior de todos os inimigos não é o meu parente, não é o meu amigo, não é a minha esposa, não é aquele que comigo vive. O maior de todos os meus inimigos sou eu mesmo, porque eu ainda não aprendi a me amar. Porque, como diz Jesus: a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. O dia que eu aprender a me amar, eu vou amar a humanidade, eu vou amar aos meus parentes, eu vou amar aos meus amigos, eu vou amar a toda a humanidade. Do amor individual por mim mesmo, não é o egoísmo, é o auto-amor. Desse auto-amor expandindo-se para a família, para a comunidade, para a humanidade.
que é o amor universal, o amor de Jesus. Por isso, a educação do nosso ser, nas relações, principalmente conosco próprio, com os nossos familiares e com outros. E quando nós nos tornarmos um homem de bem, nós vamos olhar para trás e falar: meu Deus, que coisa bonita que foi o meu passado, mas é só erro, mas foi bonito, porque eu não sabia que eu podia chegar a tanto, e que aquilo ia me trazer a isso. Graças a Deus por tudo que eu passei, por tudo que eu passo e por tudo que eu passarei. Por isso, o homem de bem, por isso a importância da educação, por isso a nossa importância como seres do universo, inteligências supremas, quer dizer, criado pela suprema inteligência que é Deus. Agradecendo a todo momento por poder sermos seus filhos, agradecer a todo momento por estarmos nessa família e estar nesse núcleo de amigos. Muito obrigado.